E vamos lá, eu quero compartilhar a mensagem. Deus está me impelindo a falar sobre isso. Olha aqui para mim. Eu não quero ser duro, mas se eu precisar ser duro com algumas pessoas aqui, eu vou ser, amém? Olha aqui para mim. Tem algumas pessoas que vêm ao culto, ao final de semana, eu acho que eles vêm ao culto marcar um encontro. Deixa para marcar um encontro depois, no final de semana. Ou depois do culto, nós vamos nos encontrar no hambúrguer, na pizzaria, qualquer outro lugar da cidade, amém? Amém? Você vai ter aí 40 minutos para ter uma convicção para ouvir Deus aqui nesse lugar. E Deus está me impelindo a falar sobre isso. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus, irmão? Eu não posso duvidar de que você já teve um encontro com Deus. De que você tem uma revelação de Deus. Mas olhando esse mês, essa semana, as redes sociais, vídeos, brincadeiras, com o profetinha lá. Com o profeta Miguel. E eu vi que virou meme, virou algo poderoso na internet. Mas olha aqui. O Espírito Santo continua o mesmo, amém? O falar em línguas para nós é uma boa referência de falar em línguas para nós. Nós somos uma igreja que falamos em línguas, amém? Amém? O diabo, ele tenta confundir através da mídia, através da rede social, a cabeça de muitas pessoas, mas nós somos uma igreja que acreditamos no poder do Espírito Santo, que a igreja foi tocada em Atos 2 pelo poder do Espírito Santo. Ele desceu sobre a igreja e a partir daquele momento a igreja nunca mais foi a mesma através do Espírito Santo de Deus. Nós cremos em profecia, nós cremos em revelação, nós somos uma igreja da palavra e do poder, cremos, sabe, no dom de línguas estranhas. Nós somos uma igreja e nós vamos perseverar para ser uma igreja. E sabe, enquanto o mundo, a igreja está celebrando, até brincando por causa de um menino, de uma criança, a igreja está sendo perseguida na Nigéria, igrejas estão sendo queimadas, pessoas estão sendo perseguidas por causa do evangelho, porque ainda existe remanescentes pregando o verdadeiro evangelho. Não deixe o inimigo te confundir. Não deixa o inimigo confundir a sua mente. Todos aqui já teve um encontro com a glória de Deus. Eu ia falar sobre serviço, mas Deus está me impelindo a falar sobre outra coisa. Talvez no final eu termino sobre isso. Quantos aqui já tiveram um encontro com a glória de Deus? Com o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando de algo místico, ou de uma experiência talvez poderosa, talvez de um anjo, de a glória encher uma sala, de uma menina foi para o encontro e ser tocada, Deus encontrar ela naquele lugar. É desse evangelho que nós precisamos lembrar todos os dias, que coisas que acontecem na nossa vida, que não são coincidências, mas é o Espírito Santo movendo em mim, através de mim. Olha aqui, tem muita gente e a oração minha esses dias é: Senhor, será que eles estão entendendo? A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Eu já preguei sobre isso. E tem muitas pessoas que vêm aqui, falamos um mês sobre dopamina, falamos um mês sobre as emoções, falamos um mês sobre um lugar de gerar entretenimento, de gerar, somos uma igreja livre, somos uma igreja que gostamos, fazemos eventos, somos uma igreja que marcamos confraternização, queimamos carne, comemos panelada, nós somos uma igreja assim. Mas sabe de uma coisa? A minha pergunta é: você se encontrou com a glória de Deus?
Porque se você não se encontrar com a glória de Deus, que através de uma vida e dos irmãos aqui, você vai sair daqui a pouco e a sua vida vai continuar a mesma. Nós falamos muito sobre a glória de Deus, falamos muito sobre a presença manifesta. Quem crê que Deus está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares, sim ou não? Ele está aqui agora, como ele está no barzinho lá da esquina. Sim ou não? Sim ou não? Ele é unir? Ele é unir? Está em todos os lugares. Que coisa linda, ele está aqui agora, está lá em Israel. Agora não confunda. Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta onde tem fome e desejo pela sua presença. Nós usamos um texto bíblico onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome. Você sabia que esse texto não está falando da presença manifesta de Deus? Ali está falando de confusão dentro da igreja. Você sabia? Ou não? Esse texto eu vejo alguns crentes dizendo: estamos orando aqui porque onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está. É verdade, ele está. Mas aquele texto, ele está falando de confusão no meio da igreja. Aí você chama a testemunha, aí a testemunha vem e diz: é verdade, você disse isso, não disse? Disse. Pois é, está aqui a testemunha. A partir de hoje, você precisa mudar, porque você reconheceu que disse isso. Sim ou não? Sim. Pois amém. Vamos caminhar. Sabe para quê? Porque eu já fiz algumas besteiras na minha vida. De resolver conflitos, só eu e a pessoa. Já fui lá. Vamos assim, meu filho, anda por esse lugar. Você fez isso, não fez? Fiz, pastor. Pois amém. Ele saiu da sala e disse: o pastor está me condenando. O pastor está me acusando. O pastor falou mal de mim. Se eu tivesse sido mais sábio e caminhado pela Bíblia, eu tinha levado um testemunho, botado um testemunho na sala. E estava tudo bem, ok? Ok? E eu falei para o pastor Nonato, um dia eu resolvi um conflito, Thiago. A primeira vez que eu tive que ser mais mala, não tinha um testemunho. Mas o meu relógio grava, graças a Deus pela tecnologia. Eu gravei toda a conversa. Pode falar mal do que quiser agora. Eu estou justificado por Deus e o meu relógio também sabe. Mas eu não gravo nenhuma conversa, meus irmãos. Pra você não ficar com medo. Olha aqui. Homens que tiveram a glória de Deus. Isaías 1. Você vai começar a olhar um profeta. Ele dizendo: ai do povo. Ai de ti. Ai de ti. Alguns conhecem como o profeta do ai. Isaías. O profeta messiânico. E ele diz: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Isaías 6, algo místico para aqueles que acreditam que é místico acontece. O que é que acontece? A presença de Deus entra no templo. Isaías começa a ver anjos, querubins, serafins. Olha aqui, já falei isso outras vezes. Muitos crentes aqui estão no maternal da fé e eles acham que anjos é aqueles bichozão bem bonito com as trombetas. Pô, 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 pô. Ou aqueles meninozinhos com a cabecinha, né? Auréola, o nome é. É, na cabeça, tocando uma harpa. Depois pesquisa no GPT e diz: GPT, me diz como era um querubim. Pesquisa. Me diz como era um serafim. Era um monstro, menino. Imagine, irmãos. Isaías, ele começa a declarar o texto, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
as vestes, a orla das suas vestes, as abas das suas vestes cobriam o templo. Querubins, serafins voavam sobre o trono, sobre os batentes do templo. Sabe, eu escutei, eu vi a glória do Senhor. Ele diz assim, eu vi a glória do Senhor. Eu vi uma voz que dizia, a quem enviarei? A gente só lembra desse texto, sabe por quê? Porque fala de missões, fala de ir para o mundo. Mas antes de ir, antes de se colocar na posição de ir, ele disse assim, eu vi a glória do Senhor. Querubins, serafins, sabe, e o anjo veio com uma brasa viva, com um fogo, tocou nos meus lábios, e ele começou a dizer o quê? Ai de mim, não é ai do pastor Joane, não é ai da Nova Aliança, é ai de mim, porque eu vi o Senhor, Ele tocou os meus lábios e a minha vida nunca mais foi a mesma. Por isso que eu pergunto aqui, você já teve um encontro com a glória de Deus? Eu sei que existem algumas áreas do muro. Eu falei para alguém esses dias, olha, eu sei que nós estamos construindo a nossa vida como Neemias. E existem algumas partes dos muros que são mais baixas da nossa vida. São mais fracas. Nós precisamos levantar uma equipe para trabalhar mais forte nessa área. Mas sabe de uma coisa? Se você está aqui, olha aqui para mim, você encontrou a glória de Deus e a tua vida continua a mesma, desconfie que você nunca foi tocado pela glória de Deus. E sabe o que acontece? Muitos aqui querem adequar a Bíblia, a igreja, ao seu comportamento de vida. Mas a Bíblia diz que aqueles que conheceram a Cristo, em Gálatas, crucificaram a sua carne com suas paixões. Por isso que a nossa oração, por isso que todos nós fazemos, precisamos de fé. Precisamos, sabe, Moisés está diante, Deus chama Moisés, todo mundo bonito, Moisés tem um encontro com a presença de Deus, irmãos, talvez uma sarça pegar fogo era normal naquela época, ok? Era normal. O anormal era que ela não se consumia. Moisés tem um encontro, vamos dizer, que ali não era simplesmente a sarça, ali era a glória de Deus. E sabe de uma coisa? Quando ele encontrou a presença, ele teve um entendimento que ele estava sujo. E ele escutou uma voz dizendo, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Esse lugar sujo aí não é santo não, irmão. Esse altar aqui é uma plataforma. Na Bíblia, o nome altar significa ninguém passa ou sobe nesse lugar sem morrer antes. Estão aqui comigo? Estão aqui comigo? Altar significa isso. Um lugar de morte. A pastora Jesus falou isso esses dias aqui. Altar, meus filhos, é um lugar de morte. Antes de subir aqui, nós temos que morrer para muitas coisas. Sabemos que existem algumas coisas que ainda são vivas, mas elas precisam morrer. Olha aqui. Você está diante da glória de Deus. Tem um vídeo da escola de evangelismo que eu termino falando para os adolescentes da escola retrasada, dizendo, tenha experiência com o Espírito Santo. Tenha experiência com o Espírito Santo, sabe? E eu não quero dizer para você fazer uma doutrina ou fazer uma religião, mas sabe de uma coisa? Tenha um encontro com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Eu estou clamando isso para os discípulos. Tenha um encontro com o Espírito Santo.
E eu tenho convicção que a tua vida nunca mais será a mesma. Porque quando veio um dia de muitas incredulidades na minha mente, quando veio muitos questionamentos na minha mente no dia da crise, eu lembrei daqueles dias que eu tive um encontro com o Espírito Santo, que eu tive com a presença de Deus. Mas sabe qual é o problema? É que é muito fácil produzir fogo. Hoje é muito fácil produzir fogo. E alguns são estranhos. Eu falei para alguma pessoa, talvez aquele menino tenha um dom maravilhoso. Mas sabe qual é o problema? Estão usando do dom dele para ganhar dinheiro, porque a fé virou negócio. E estão matando uma criança com um dom. Porque a Bíblia diz que Deus deu dom aos homens. Deus deu dom aos homens. Deus deu dom. Tem gente que sabe cantar aqui maravilhosamente bem. Tem gente que sabe dançar maravilhosamente bem. Tem gente que sabe tocar. Todo instrumento que pega, toca. Tem gente que tem o dom de animar as pessoas, a Bíblia diz. Tem gente que tem o dom de contribuir. Ele não sabe fazer muita coisa, mas ele, pastor, está aqui, eu vou ofertar. E você que não tem, pede que o Senhor dá. Tem ou não tem esse texto na Bíblia? Tem ou não tem esse texto na Bíblia? Você que quer o dom de falar em línguas, peça. Você que quer o dom, sabe, hoje, na minha geração passada, eu não vou comparar a geração, mas sabe de uma coisa? Nós orávamos 30, 40 dias, orávamos para ser tocado pelo Espírito Santo. Hoje, muitos de nós oramos para ter a ideia de negócio, para ganhar dinheiro. Não é errado. Mas a motivação que nós temos está errada. O maior dos dons, qual é o maior dos dons? Qual é? Pode dizer, qual é o maior dos dons? É o amor. Mas a Bíblia também nos ensina a orar pedindo os outros dons. Você sabia que todo mundo aqui pode profetizar? Antes de eu chegar aqui, um discípulo mandou um vídeo do Amaro. Alguém conheceu o Amaro aqui? Alguém já esteve numa sala com o Amaro? Já? Não? Você pode pesquisar. O profeta Amaro era um profeta aqui do Maranhão, da Baixada. Simples. Sentava com violão, um copo de café e começava a profetizar. Muitos de nós só conhecemos profeta como? Eis que te digo, iramachei, estou tirando teu útero. Pastor, mas ele é homem, Deus está dando novo. Por quê, irmãos? O profeta Amaro sentava um copinho de café e começava a falar da vida. Começava a profetizar com simplicidade, porque Deus é simples. Não é porque existem vários falsos profetas que nós não vamos acreditar nos verdadeiros profetas. Não é porque existem vários picaretas que nós vamos colocar todos no pacote dos picaretas. Deus ainda tem os seus santos. Deus ainda tem os seus profetas. E a Bíblia diz que Ele faz clarões reluzentes dos seus profetas, os seus mensageiros. Olha aqui para mim. Tenha um encontro com Deus. Olha aqui, ó. Tem muita gente brincando aqui dentro.
Vai chegar uma hora, e eu não estou profetizando, eu estou falando a verdade para você, que você não vai aguentar essa brincadeira. E você sabe para onde é que vai? Para o mundo. Não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos. Mas sabe de uma coisa? O nível da tua fé, o nível do teu relacionamento vai te levar para esse lugar. E é um lugar de morte. Eu já falei isso. Ou você, gostando ou não gostando, eu sou o profeta e eu sou pastor desse lugar. Na hora que o pastor Nato quiser me tirar, tá tudo bem. Mas sabe de uma coisa? Você acha que eu não já fui levado para a sala o pastor Nato me confrontar? Já. Por alguns escreveram uma carta para ele, algumas ovelhas. Eu acho que não eram minhas ovelhas. Pastor Joane está falando disso. Uma carta bonita, irmãos. Meu pastor me chamou eu e o pastor Márcio, que está em Portugal, e disse: meu filho, você está falando disso? Estou. Meu filho, alguém me mandou uma carta falando que você está falando sobre isso. Falei: estou, meu pastor. No púlpito. E se o senhor me colocar domingo, eu vou falar domingo no púlpito. Martinho Lutero disse: o que eu prego está de acordo com a Bíblia, ninguém pode matar-me. Se o senhor quiser, o senhor pode me tirar, mas eu vou continuar pregando o evangelho. Com sal ou sem sal. Ele olhou para mim e riu. Ei, meu filho, continue pregando. Até eu vou pregar sobre isso na igreja. E sabe por que eu estava sendo rebatido? Porque eu estava pregando sobre o hedonismo cristão, sobre o evangelho novo da prosperidade e sobre os novos coaches dentro da igreja. O evangelho é poderoso para transformar. Eu sei que existem alguns que vão carregar um espinho na carne aqui dentro. Amém? 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 Tem alguns que vão carregar espinhos na carne, irmão. E eu não fico nessa de perguntar qual era o espinho do apóstolo. Sei lá, irmão. Alguns dizem que era orgulho. Aí outros dizem que era sexual. Eu sei qual é o meu espinho, então eu vou lutar para me vencer com ele. Quantos aqui sabem qual é o seu espinho? Eu sei qual é o meu. E Spurgeon diz isso, né? Se falarem mal de você, fica tranquilo. Tu é bem pior do que eles pensam. Que palavras amorosas de um pastor, não é verdade? Mas é isso. Olha aqui, tem um encontro com a glória de Deus. Tozer, ele diz que muitos de nós achamos que estamos num parque de diversão. Muitos aqui dentro pensam que estão num parque de diversões. E um dia eu falei isso, alguém ficou chateado comigo. Que o mundo é um avião. Diga, o mundo é um avião. Diga, o mundo é um avião. E eu estou falando do mundo lá fora, ok? Da vida que vivemos. É um avião. E sabe quem é o piloto? Quem é? O piloto é o diabo. E sabe que muitos vão perecer. Mas aqueles que perseverarem até o fim, dar-te a coroa da vida que eu preparei para aqueles que o amam. Não é como você começa, é como você termina.
A história dos heróis não é como se começa, é como se termina. A história da nossa vida não é como você começa aqui. A história da nossa vida é como ela vai terminar. E eu quero que ela termine bem. A minha eu quero que termine bem. E eu oro e luto todos os dias para que ela termine bem. Eu estava aconselhando mais cedo. Minha esposa, linda, maravilhosa. Tá ficando só o pitelzinho, bem maguinha, né? Ela disse, tu tá me expondo. Mas sabia que é a salvação individual? Ela tenta me ajudar, eu tento ajudar ela e a vida vai continuando. Ela me adverte, puxa minha orelha e depois de vez em quando eu falo, tá bom, mãe. Mas é o evangelho que precisa nos transformar. Todos os homens que tiveram um encontro com a glória de Deus teve a vida alterada. O apóstolo Paulo, Saulo, todos nós sabemos da história, no caminho de Damasco, tem um encontro com a glória. Ai, eu vi o Senhor. Ah, o Senhor me cegou. Porque tu me persegue, faristeu, filisteu, infeliz. Tem um encontro com a glória de Deus. Começa a se tornar um defensor do evangelho. Um homem, sabe, apaixonado pelo evangelho. Porque ele teve um encontro com a glória de Deus. Olha aqui. Vir à igreja, sábado, não te faz crente, meu amigo. Gostar das mensagens do pastor Nonato não te faz crente. Vir aos domingos aqui não te faz crente, como ir na padaria não te faz um padeiro. Ou ir ao hospital não te faz um médico. Ir na academia. Ah, eu queria ir na academia e me tornar um bodybuilder, só indo. Não tem como, filho. Tem que treinar. Tem que malhar. Tem que matar a carne. Tem que evitar o arroz, a panelada. Feijoada. O açúcar, o diabo do açúcar. Sim ou não? É a mesma coisa, vim aqui sábado, domingo. Você precisa ter e ir a esse lugar de encontro com Deus. É maravilhoso, sabe? A galera, a célula, a célula reunida. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso, sabe? A ceia na célula. O menino disse que chegou na ceia, no aniversário hoje. Tinha dado pães WK. Não era? Guilherme? Que maravilha, irmão. Mas sabe de uma coisa? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas isso não nos faz filhos. Só eu reconhecer o sangue do Cordeiro. Eu viver para agradá-lo, para amá-lo, para honrá-lo. Esse é o desejo. E sabe de uma coisa? Ser amigo de crente não me faz ser crente. Ah, eu tenho um amigo que é um pastor bem conhecido. Irmão. Sabe de nada, inocente. Ah, eu sou amigo. Não vai. Não vai. Diga para a pessoa que está do teu lado, não vai. Aí parece com aquela música, né? Não vai descer. Alguns vai sim, irmão. Tô errado? Tô errado? Eu estou pregando com muito amor e misericórdia. Eu quero que você não deixe de vir os sábados.
Eu não quero que você deixe de vir aos domingos para a igreja, eu não quero, mas sabe de uma coisa? O meu desejo como pastor é que você tenha um encontro. Aí não tem aquele pecadozinho teu, não tem? Não tem aquele pecado? Alguém tem um pecadozinho aqui de estimação? Alguém tem? Tem, irmãos, para de mentira. E o bom é que agora nós viramos agora sommelier, né? Não, mas esse é maior. Não, mas esse é o menor. Não, esse diante da sociedade é maior. A Bíblia diz que é tudo mesmo. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você tem um encontro com a glória, você começa a mortificar esse pecado. Você começa a criar estratégias para vencer esse pecado. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos capacita a vencer todas as coisas. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Não fleche, meu amigo. Você começou a conhecer Jesus, você começou a ter uma vida. Ah, estão querendo tirar o meu prazer, a igreja. Não, meu irmão, nós queremos colocar ele no lugar certo para que você prove de um avivamento. E sabe uma frase que eu vi, que estava na mensagem que eu ia falar hoje? Quem quer mudar o mundo? Quem quer mudar o mundo aqui? Ninguém quer mudar o mundo, meu irmão. Misericórdia, nós estamos fazendo o que aqui? Quem quer mudar o mundo, irmão? Pelo poder do evangelho. Na sua faculdade, no seu trabalho, você está mudando o mundo de alguém. Mas uma frase maravilhosa de um general que ficou muito famosa no mundo. Ele diz assim: quer mudar o mundo? Vá para casa e arrume a sua cama. Diga para a pessoa que está ao teu lado: quer mudar o mundo? Vá para casa e arrume a sua cama. Tem alguns que estão rindo de mim aqui, por quê? Pode pesquisar, esse vídeo é um vídeo muito lindo do general da Marinha, né, pastor? Pastor é marinheiro. Esse rapaz, levanta a mão aí, pastor. Amigo nosso do Pará. Levanta aí, ó, levanta. Pastor Lobato. Marinheiro. Já viajou o mundo aí, ó. Comendo esse miojo. Quer mudar o mundo? Eu quero, irmão. Começa a mudando a si próprio todos os dias. E o evangelho nos fortalece a isso. Quando eu perguntei se alguns tinham pecado de estimação, talvez você lute com ele. Seja uma guerra sua. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele já levou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ele já levou esse pecado nos ombros. E todas as vezes que nós voltamos, nós estamos crucificando o nosso Cristo mais uma vez. E eu falei, ao ponto de vencer as nossas lutas, Gálatas diz que ainda não fomos até o fim, ao ponto de sangrarmos. Ninguém lutou o suficiente ainda que não consiga vencer. E a minha oração esses dias é para que a glória de Deus se manifeste tão profunda aqui, que começa a nos convencer, irmão. Quando a glória de Deus começa a nos tocar, que a gente começa a dizer: Senhor, eu estou sujo. Mas não para nos condenar, mas para nos levar a esse lugar de arrependimento. E eu sei como é difícil, eu estou falando de mim aqui. Quando você peca, que você se sente sujo, que você diz: meu Deus, eu lutei tanto. Olha aqui,
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra. Por isso que eu falei que tem alguns aqui que eu sei que ainda vai cair, irmãos. Uma pessoa que tem um vício, ele vai lutar a vida toda. Talvez ele vai lutar a vida toda. Ele vai criar estratégias. Ele vai criar métodos. Porque ele se tornou uma dependência dele. Como tem outros que têm um encontro com a glória de Deus e nunca mais, irmãos. Assista o testemunho dos maiores evangelistas hoje, né? Quem é um dos maiores evangelistas andando nas ruas do Brasil, do mundo? O nome dele? Não, o Todd White. Todd White teve um encontro com Deus, irmão, numa clínica, não foi? Passou um tempo, nem passou o tempo todo, saiu, teve um encontro com Deus. Viaja o mundo todo pregando o evangelho de 1 a 1, no meio da rodoviária, no meio da praça. Estava no carnaval aqui no Brasil pregando o evangelho, sabe, no Rio de Janeiro, na Paulista. O cara americano. Gregório McNulty, todos nós gostamos, quem assiste, muito doido, cabeludo, morando no Havaí, pegando onda, curtindo droga, sabe, de todo jeito, teve um encontro com Deus, a vida dele transformou. Sabe como foi o encontro dele? Entrou numa livraria, que o nome era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Teve um encontro com a glória de Deus. Se tornou um dos homens mais apaixonados que eu vi pregar o evangelho. Lourão, parecia o Chuck Norris, cabeludo. E olha que eu não sou de achar homem bonito, mas pensa num homem bonito. Veão, apaixonado por Jesus. Profeta, canto de cerca. Teve um encontro com a glória de Deus. E a minha oração hoje aqui é para que você saia daqui dizendo: Jesus, eu quero ter esse encontro contigo. Talvez não vai ser aqui, talvez vai ser no teu quarto, talvez vai ser no teu banheiro, talvez vai ser no teu escritório, talvez vai ter na tua sala, talvez vai ser numa oração com a célula. Mas o nosso Deus continua vivo e continua movendo. Quantos aqui já tiveram experiência com Deus, irmão? Eu fico me perguntando, sabe? Algumas pessoas que tiveram alguns momentos de adoração, que tiveram alguns momentos, sabe, de rompimento, Jéssica. E como diz um filme, né, antigo, vivendo a vida doidada lá fora. Algumas vezes eu me questiono, Senhor, será que foi real? Por isso que eu estou falando que você precisa ter esse encontro. E pode estar sangrando na canela. Você vai permanecer. Fique em pé.